Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru e hoje na companhia de Ariane Abdala. Olá, Marcela. Olá, pessoal. E de Júlia Fregonese. Oi, Mar. Oi, pessoal. Tudo bom? E vamos a mais um episódio. Hoje vocês vão ouvir a história do Fabrício Bloise, que daqui a pouco eu apresento. Mas antes de apresentar o Fabrício, a gente vai apresentar essa temporada especial do Fora da Curva 3, que ela é baseada no livro Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso. Ari, conta pra gente um pouquinho do livro. Eu sou co-organizadora desse livro, a convite junto com o Pierre Morro, advogado, com o Florian Bartunek, que é investidor. E é um livro sobre empreendedores e empreendedoras brasileiras. Então a gente trouxe 12 histórias contadas na primeira pessoa. São depoimentos em que esses empreendedores contam sua trajetória, desde que eles nasceram, eram crianças, até os dias de hoje, o que eles aprenderam sobre negócio. E a gente tá fazendo, essa temporada especial Fora da Curva, porque tem muito match, entre as duas coisas, o Fora da Curva, atitude empreendedora, variações do mesmo tema. E a maioria das entrevistas que a gente está mostrando aqui foi feita para o livro. Então, a gente está trazendo trechos de conversas que a gente teve em outros contextos, nos escritórios dessas pessoas. Algumas a gente viajou para fora do Brasil, para fora de São Paulo, para fazer. Vocês vão ver que a qualidade do áudio é diferente do que a gente tem aqui agora no estúdio. Mas a gente achou que seria muito rico trazer essas histórias para vocês ouvirem e ouvirem trechos diferentes ou na boca dos próprios entrevistados ao vivo, ao vivo digo, enquanto eles falavam pela primeira vez, o que também está registrado no livro. E um detalhe, essa entrevista do Fabrício, eu participei também, a gente foi lá no escritório do iFood, que é uma das empresas do Grupo Movile, do qual ele é fundador. E aí vocês vão ouvir, tem algumas perguntas que a Ariane faz, algumas que eu faço, então tem aí uma variação de entrevistadora. Bom, para quem não conhece o Fabrício, ele é fundador e presidente do conselho do Grupo Movile, que é dono de empresas como o iFood e Play Kids. Ele nasceu na Bahia e começou a programar com 8 anos. Aos 14, ele já estava produzindo softwares para empresas. Ele se formou pela Unicamp em Ciência da Computação e fundou uma empresa logo depois de sair da faculdade. Aí ele foi fazer mestrado na FGV e nessa época ele estudou as estratégias usadas pelas startups do Vale do Silício. E aí ele começou a moldar o negócio que ele já tinha e que se tornaria o Grupo Movile. Atualmente, os aplicativos do grupo estão presentes em mais de 100 países. Então fiquem agora com a conversa com Fabrício Bloise. Quem era você pequeno? Quais são as lembranças mais marcantes que você tem da sua infância, mais antigas? E se quiser já colocar no pacote quem são seus pais? Nasci em Salvador, 9 de maio. Meu pai chama Mário, minha mãe chama Hilda, minha irmã Priscila. Nascemos em Amaralina, aqui eu tomando mamadeira, com 6, 5 anos, não sei quantos anos, ou 4 com minha irmã. Meu pai, minha mãe e eu pequenininho. A sua irmã é mais nova, né? Mais nova, de 80 a 85, eu vivia passando as férias em Mutuípe. Mutuípe é uma cidade de 15 mil habitantes no interior da Bahia. Essa é uma foto lá de Mutuípe. Eu estudei numa escola chamada Éden, que é uma escola mais de educação montessoriana, projetos, abrir a cabeça, construtivismo, alguma coisa assim. Eu abri minha primeira empresa quando eu tinha 8 anos, chamava Fama, Fabrício e Marinho, um jornal. Então a gente fazia um jornal. Marinho era um amigo seu? É meu primo, Nessa cidade a gente fazia, era Mário, o nome dele, mas eu chamo de Marinho. A gente fazia o jornal todo na mão, fazia ele no mimeógrafo, grampeava e saía pela cidade vendendo por, R$1. Na época não era real. E a gente vendia umas 50 cópias. Eu devia ter uns 8 anos. E todo mundo falava assim, nossa, que bonitinho, vou comprar um. Mas assim, eu vendia todo. Sobre o que vocês escreviam? Sobre o Brasil inteiro. Análises. Olha, ontem, eu vou dar um exemplo de uma matéria que eu escrevi, que eu lembro claramente, foi a mais marcante pra mim. A Challenger explodiu. Foi a Challenger ou foi a Discovery? Acho que foi a Discovery. Eu gosto muito de naves espaciais, como vocês vão descobrir. E ela explodiu, como você deve saber, em 86. Então eu tinha 9 anos nessa matéria. Então você dizia, a Challenger explodiu, aí desenhava a Challenger lá, acham que foi um vazamento do combustível, do foguete, morreram tantos astronautas. Era uma matéria com 9 anos e a gente saía vendendo. Graças a Deus você não virou nosso concorrente, né? Jornalista igual nossa. Mas o engraçado disso é que tinha um quê de empreendedorismo de sair, fazer o jornal, imprimir e tudo mais e ir lá vender. Eu gostei, eles separaram quando eu tinha não sei quantos anos, 6, 8, 10, nem a idade eu lembro.
Eu lembro até da época, mas não lembro dos dois, por algum motivo louco. Como começou esse gosto pela computação? Eu fiz um curso chamado Basic dos 8 aos 80. Coloquei aqui entre aspas porque eu tinha 8 anos, minha mãe chegou lá. Hoje mexer com computador com 8 anos é mais normal. Em 85 não era. Minha mãe chegou na loja do Basic para fazer o curso e a mulher falou, ele não pode fazer o curso, ele tem 8 anos. E a minha mãe falou, mas o curso chama Basic dos 8 aos 80. E ela falou, mas a idade mínima é 12. E ela falou, mas nem ferrando. O nome do curso é Basic dos 8 aos 80. Meu filho tem 8. Ou você muda o nome do curso. Mas ela que queria ou você estava enchendo Eu que queria, porque eu queria programar computadores igual a Buck Rogers e a Enterprise. Entendi. E aí eu vi um curso que era 8. Eu falei, poxa, agora é a chance da minha vida. Eu tava muito feliz com isso. Eu lembro claramente numa briga e no final o pessoal do curso deixou eu entrar com 8 com a restrição de que eles não se garantiam que eu ia aprender, que ia dar certo e que eles não achavam adequado, que não era uma coisa boa. Entendi. Então, tipo quando você assina o termo médico pra se dar alta, né? É, tipo assim, ó, ele é aluno, mas... Se você morrer na calçada. Mas, pô, não é um curso pra crianças de 8 anos. E eu fui super bem, eles disseram que eu mandei super bem, que eu aprendi tudo. De fato, eu lembro do curso, lembro desse computador no curso. Não é nenhum desses, não. TK400, CP400. Era esse, mas era diferente. Mas eu lembro dos computadores do curso, eu lembro do livro, eu lembro de tudo. Foi um curso importante pra mim. Sempre amei ficção científica, Star Trek, amo Buck Rogers, Star Wars, amo completamente, Galáctica, Trovão Azul e Águia de Fogo são minhas referências. Eu adoro espaço e voar. Sim. Então essas são as coisas que eu mais gosto na vida. Ganhei meu primeiro computador com 8 anos. Esse Dactar Comp, caramba, legal ver essa foto. Depois ganhei um TK2000 com 10 anos, um MSX com 12 anos e um primeiro PC XT em casa com 14. Você tinha, não era na escola? É, em casa. Na escola não tinha computador naquela época. Aos 13 eu fiz um programa de controle de estoque. Nossa, eu não fiz só não, eu baixei o código de algum lugar, acho que eu digitei de um livro e comecei a vender controle de estoque, desktop publishing e banco de dados. Então eu comecei a ser consultor de informática uma criança de 13 anos pensa, vou fazer controle de estoque? Eu li que a computação ia mudar. Com isso? Que a computação ia mudar o mundo, o controle de estoque tinha uma demanda incrível. Você lê sobre isso nas revistas, o impacto de controle de estoque. E eu programava em Basic, em Clipper, na época, Clipper Summer 87. Eu encontrei um amigo meu que adorava computação, de computador melhor que o meu, acho que era esse. E aí a gente falou, vamos abrir uma empresa para fazer isso. Aí a gente fez um e vendeu para o pai de um amigo nosso. Não consigo dizer o número hoje, foi tipo 300 alguma moeda. Mas eu chutaria que é tipo meio salário mínimo hoje, Sei. R$400. Mas quando você tem 14.400 reais, é tipo uma quantidade de dinheiro tão insana, a gente ficou tão feliz porque a gente ganhou R$400. Foi o nosso mega projeto dos 14 anos de vender o controle de estoque. Depois eu inventei de fazer desktop publishing, que significava na época, esse não é usado mais, editar documentos de design com o preço na loja de biquíni, aí tem o nome do biquíni e o preço. Sei. E aí eu vendia isso também com uns 14 anos em shopping center. Uma história famosa pra mim foi que aos 14 a gente visitou um shopping center inteiro, mas inteiro assim, sem nenhuma exceção, pelo menos umas 100 lojas, para tentar vender o nosso desktop publishing. Foi uma experiência muito legal de lidar com a frustração porque a gente não vendeu nenhum. Mas todo mundo dizia assim, nossa, eu tô impressionado como 2 crianças de 14 anos estão aqui vendendo software de computador. Eles te estimularam, mas não compraram, no fim das contas. Não, ninguém comprou. Mas a gente foi até o final, pra mim foi marcante ir até o final. Quando eu tinha 16 certinho, eu lembro que foi antes do vestibular, eu li um livro de Laí Ribeiro. O livro chama Sucesso Não Ocorre Por Acaso, você pode mudar a sua vida, eu tinha 16 anos. E o livro dizia coisas como, tudo é possível, basta ousar e querer. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Oportunidade no quintal, basta usá-la, se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. Essa frase eu repito 10 vezes por ano desde julho de 93. Se você pensa que pode ou que não pode, mas está certo. Essa frase define um monte de coisa da cultura da móvel. Tá. E nasceu desse livro de autoajuda. E eu pesquisei, ele nem é um autor famoso. Mas esse livro completamente mudou minha vida. E aí o que ele fala? Escreva tudo que foi importante. Escreva metas para 6 meses, 5 anos, 10 anos. Gente, é muito engraçado ler isso para mim, porque eu repito tudo isso para todo mundo, todo mês. Até hoje, é verdade. Mais algumas frases sobre isso. O ponto é que tem mais algumas páginas de notas aqui, e isso desembocou em um monte dos princípios que a gente roda a móvel inteiro hoje. Aí eu botei minhas metas de 93, olha só que coisa. ITA, USP, Unicamp, eu queria passar em todos. Em 2 semanas, começar programas de outros estados, faculdade. Em 4 meses, queria ganhar $600. Em 50 anos, eu quero ser uma pessoa honesta que tem valores bons. Queria comprar um computador, que pra mim era um sonho muito grande na época. E as especificações, né? Total. HD Por quê? 420, porque as metas têm que ser específicas mega. E com data. Aqui, ó, em 6 meses tem que ter isso. Eu queria um helicóptero.
e pilotar o próprio helicóptero. Essa foi a origem da meta de 20 anos da Móvel, inteira, tá? O Irá no aeroporto, heliponto, de Ômega, com ar-condicionado, que pra mim significava um De luxo Ômega o total. carro? É. Meu marido tem um Ômega 93, que o sonho dele é emplacar a placa preta, gente. Em 93, o Ômega era o absoluto sonho. Exato, Exatamente. o dele é de 93. Exatamente. Com ar-condicionado que eu pegava. O Irá é uma amiga minha, eu tenho que fazer isso ainda, não fiz. E até tem a ver com alguma menina que eu gostava na época, eu não quis escrever o nome. E você só que a questão é, porque as pessoas quando criam listas, elas se torturam porque não cumprem. Qual é a sua relação quando uma coisa que você achou que ia levar 6 meses leva 2 anos ou 5? Porque isso acontece. Às vezes não depende só de você. Pô, super light. Quando eu inventei que queria comprar um helicóptero em 95, 96, algumas pessoas, sei lá, namorada, ficava assim: ô mãe, para de falar isso, porque se você não comprar um helicóptero vai ser tão frustrante. E eu pensava: não, se não comprar deu errado, move on. Mas eu nunca penso. Tem uma coisa do Jim Collins que chama Stockdale Paradox, que é: face the brutal fact, seja duro em dizer o que falta para chegar lá, mas acredite que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo piamente. E eu face the brutal facts e corrijo os caminhos. Por isso que pensar meta para 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos ajuda, porque você vê caminhos intermediários. Mas e se deu errado esse semestre? Der errado é o normal. Se você soubesse quanto deu errado na minha vida hoje, eu vou perder mais dinheiro hoje do que todo mundo acha que... vou perder dinheiro pra caramba hoje. Então, tá errado é normal. E se der muito errado, eu não cumprir a meta, ainda é algo muito importante para mim? Então ano que vem eu acho que dá. E se não der, então eu acho que no ano seguinte. E se não for mais importante para mim, ressignifique. Era importante quando eu tinha 20 anos, não é mais aos 40. Em quais faculdades você foi aprovado? Passei no ITA, arranjei essa foto do ITA. É muito engraçado pra mim, porque na época eu não gostava dos militares, não queria ficar de farda, mas eu gostava muito dos aviões, então eu gostava de ficar lá dentro. E essa foto é muito legal, porque afinal eu tava lá com os aviões, eu adorava eles. Depois eu entrei na Unicamp foi troquei de universidade pra Unicamp, briguei com meus pais por causa disso, meu pai não queria que eu fosse pra Unicamp de jeito nenhum. Depois fui pra empresa júnior, virei diretor da empresa júnior, estagiário no primeiro mês que eu entrei na universidade. Porque o ITA é de graça e você paga, e ele achava que era a melhor universidade do Brasil. Aí eu fui pra outra que eu precisava pagar tudo pra viver e ele achava que era pior. Minha mãe queria que eu ficasse no ITA porque eu ganhava dinheiro em vez de pagar. E meu pai porque era claramente o melhor. Meu pai é médico, achou que eu ia ser médico a vida inteira, falou isso pra mim desde que eu tinha 8 anos. E quando eu tinha 17 ele aceitou. Meu filho não vai ser médico porque ele vai pro ITA. Na época o ITA tinha uma marca mais forte do que tem. Não sei se tem hoje, porque eu não vejo mais tanta faculdade. E Unicamp foi economia ou engenharia? Ciência da computação. Ciência da computação. E aí eu fui fazer computação. Essa foi do avião, que era um interesse, do computador, que era outro. Essa é a Móvel quando começou, mais ou menos. Isso já era Móvel? O nome não era Móvel, mas é a Móvel. A empresa é a mesma, mas o nome não é o mesmo. Essa foi a que você, quando saiu da faculdade? Não, você mudou. É a mesma. Desde que você saiu da faculdade. Só que o nome mudou umas 4 vezes. Por simplicidade, eu não colocaria o nome de antigamente, porque senão todo mundo explica exatamente quando cada nome mudou e por quê. Sim, mas perfeito. Tiveram 6 nomes, na verdade. Não são nem 4. Mas o CNPJ era o mesmo. Agora é uma holding global em 10 países, mas um dos... Hoje são as 60 empresas, mas uma dessas empresas é a mesma empresa de sempre. Me casei em 2005, fiz um mestrado em 2005, 2008, foi super importante para mim. É importante falar disso porque as pessoas perguntam: você é um cara prático? Eu falo: não, eu sou prático e sou acadêmico, acredito em ler, estudar. GV foi incrivelmente importante para mim, o mestrado foi incrivelmente importante. Eu escrevi uma tese de mestrado, a tese de mestrado falava sobre como ser uma empresa global e eu apliquei ela inteira na empresa, o impacto foi gigante. Está disponível, né? Se você buscar, você encontra ela. E fala justamente sobre como a empresa brasileira poderia crescer mais rápido. Não, isso foi escrito em 2009, então... o ambiente econômico mudou de 2009 para cá bastante. Umas coisas que eu falo como IPO vai ser algo grande, já mudou, já melhorou, já piorou, mas eu diria que 2/3 é sobre empreendedorismo e pensar grande, destruição criativa, grandes referências de empreendedorismo, e eu li 150 livros para escrever a tese sobre empreendedorismo. Então, quando as pessoas dizem: eu não sou acadêmico, eu falo: eu sou acadêmico e eu sou prático. Exatamente. Porque eu vi pelos vídeos, pelas histórias, que você ficou 10 anos, né, não patinando, a sua empresa ia bem, né? Tinha lá 20, 30, 40 funcionários. Patinando, vocês tinham um faturamento... A empresa sobrevivia, vocês ganhavam dinheiro, não é que era uma empresa... Mas eu queria entender esse turning point, quer dizer, claramente você faz esse MBA e depois
existe alguma coisa aí, e eu queria entender na sua cabeça, como é que foi? Você queria, desde o início, ter uma empresa para competir com a Microsoft, você passa 10 anos ali, né, vamos ver, até que você realmente consegue escalar. Como é que foi esse processo e como é que você ficou esses 10 anos tendo a resiliência para não, isso vai dar certo um dia, e por que teve uma hora que virou? Conseguir escalar mesmo é meu plano pro ano que vem. Então volta ano que vem, eu te falo se deu certo ou não. Porque a gente vai ser uma empresa de 20 ou 30 bilhões de dólares, não deu certo ainda. Mas esses primeiros 10 anos a gente patinou muito, a gente cresceu bem. Eu até te mostrei pra você naquele evento, o gráfico dessa empresa que era bem flat assim por uns 5, 6 anos. Fazer a tese de mestrado para mim foi crítico, assim, o que realmente turning point foi a tese de mestrado. Porque eu passei 8 meses estudando, li 200 livros e montei um modelo mental de como que agora eu ia crescer 100 vezes. Você pode dizer, e esse segredo? Não é segredo, é a minha tese de mestrado. E ela dizia o seguinte, a gente comete alguns erros graves no Brasil, a gente pensa pequeno, a gente faz pouco M&A, a gente capta pouco dinheiro e aí tentava explicar isso de forma um pouco mais formal, né? Existem alguns ciclos, você está na fase inicial, muda para a fase de alto crescimento, mas o país consome pouco dinheiro, a mentalidade não é de M&A nem de saída, o ambiente econômico não é de consolidações, tudo isso acontece no Silicon Valley com uma maturidade muito maior. Ao isso não acontecer aqui, faz com que mesmo times bons, com ideias boas, não consigam escalar e percam o mercado para quem está entrando. Então tinha alguma tese que dizia, essas são, e como eu sempre gosto de, são 5 grandes coisas que a gente deveria fazer diferente no Brasil para dar certo, naquela época, naquele tamanho. Então, como eu falei, eu não leio essa tese há 10 anos, eu não garanto que está tudo certo mais hoje. E eu saí de lá para dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma fusão, porque eu aprendi a fazer aquisições lá, vou dobrar de tamanho, vou levantar 10 milhões de sei lá o que, dólares ou de reais, não lembro mais, e vou crescer 5 vezes, porque é necessário manter esse alto crescimento nessa fase, caso contrário, você tem que voltar para a fase, pensando numa curva em S do inicial de maturidade de mercado. Teve 10 anos que você ficou ali, né? E aí, para onde eu vou? O que eu faço? Sei lá, talvez um pouquinho menos, 8 anos que a empresa foi de 10 pessoas para 35, de faturar 1 milhão para faturar 3, e depois de 3 para 4,5 durante 4 anos, 5, é muito devagar, é pequeno. Mas mais que isso, a empresa quase quebrou por uns 3 anos seguidos. O que significa que quase quebrou? A gente teve prejuízo, a gente tinha que levantar dinheiro em banco e pagar 5% de juros ao mês para pagar salário. E a gente fez isso durante 3 anos ininterruptamente. Então, tipo assim, era muito estresse, muita tensão, muita confusão, mas a gente tinha um plano que era muito legal, a ideia era muito legal, eu inovava muito, eu gostava muito de inovar, a gente achava que ia dar certo depois, dava tudo errado e eu voltava de manhã e dizia, agora vai dar certo, vamos lá. Você controla a mesma empresa há muito tempo. O que essa experiência te ensinou? Mas o que aprendi de mudar foi pequenas coisas darem certo, você tem uma empresa de 15 anos que não cresce. Você precisa ser mais agressivo em ter um projeto agressivo, ou captar dinheiro agressivamente, ou investir agressivamente. Senão, você cria muitas pequenas empresas aqui que não conseguem ser competitivas. Então, para mim, no MBA me deu as ferramentas para dizer, eu tenho muita energia, vontade, conhecimento técnico. Eu era técnico, eu desenvolvia parte dos softwares, além de vender. Mas falta essas ferramentas para fazer uma empresa 100 vezes maior, que eu aprendi no MBA. Depois eu falei assim, não vou nem falar detalhes dessa época, a gente saiu de uma empresa de 50 pessoas para 3, 4 mil... Porque justamente essa fase dos últimos 5 anos, todo mundo quer falar sobre, cresceu, como você teve a ideia, que ideia genial. Não tem ideia genial. Aliás, tem uma frase ótima que quotem Steve Jobs, não sei se é dele mesmo, que é tipo assim, all overnight success are the results of 20 years with hard work, something like that. Então, tipo, muita gente fala assim, como foi a ideia que fez você fazer isso? Fala assim, foram 10 anos de trabalho, 1000 coisas dando errado, a cultura amadureceu, as pessoas amadureceram, os relacionamentos amadureceram, e então teve um overnight que alguma coisa deu mais certo na base de algo que são muito mais anos de trabalho. Adoro essa coisa. Todo mundo pensa que sucesso é assim, sucesso é confusão o tempo inteiro, inclusive hoje, né? Não trabalho menos hoje, nem um pouco. Como é que é essa cultura, como criar essa cultura em que as pessoas desapegam dos negócios, né? Porque a gente sabe que o ser humano tende a se apegar ao lugar em que ele está trabalhando, ao projeto. Então eu queria que você me contasse um pouquinho como é construir a cultura e construir carreiras nesse modelo de vocês. Tem uma apresentação legal que eu faço aqui, a gente sempre fala de cultura de internet, fala de coisas que parecem positivas e felizes, tipo, tratar as melhores pessoas, sonhar grande,
Só que esse tipo de declaração de coisa legal, ele também tem um outro lado da moeda. Que significa tomar decisões difíceis ligadas a esse tipo de comportamento. Vamos comportamento que a gente fala de ser criativo, etc. Isso é super positivo. Mas tem um monte de coisa dolorida no processo. E, evidentemente, eu acho que a gente faz melhor do que outras empresas, não só fazer o lado divertido, que é celebrar as inovações, mas também conseguir passar pelo lado dolorido. Quando a gente fala em ser ambidestro, pelas coisas que a gente citou, significa ter o lado criativo de startup e ter o lado disciplina de empresa grande, significa também o lado ruim ligado a isso, que é aceitar erro. E aceitar erro dói. Eu, como presidente, eu como expor o tempo inteiro dizer, gente, a gente está fazendo isso e pode estar errado, isso foi eu que fiz errado e a culpa é minha e tudo bem. As pessoas também me criticam muito e tudo bem. E não é só que elas me criticam escondido. Eu vou o tempo inteiro lá para frente para dizer, podemos criticar, podemos cometer erros, o que vocês acham que a gente está fazendo de errado? E todo mundo fala o que está fazendo de errado e eu preciso responder e ver o que está funcionando, implantar em minha visão, e às vezes volta lá e dizer que aquela visão estava errada. Isso que eu acabei de descrever, que pode parecer simpático, tem um monte de dor. Quem gosta de ir lá para frente e dizer que olha o que eu fiz por esse semestre. Mas a gente faz isso consistentemente. Tá, são reuniões? Tem uma, vamos dizer assim, um ritual de avaliar? Muitos. O ano começa com o ritual anual de planejamento estratégico, de 5 dias no hotel, e eu abro ele dizendo temos muitas coisas a celebrar e muitos erros deste último ano. Esses são os erros do Fabrício, a gente perdeu muito dinheiro. Esses são os erros dos CEOs. Estou dizendo isso porque você vê, é dolorido ir lá para frente de 1.000 pessoas, 2.000, e dizer, olha, isso foi que eu fiz errado e não era isso que era para fazer. Só que nisso eu estou setando uma cultura de que, olha, errar é normal, esperado, e quem espera que todo mundo se exponha a dizer foi isso que eu fiz errado. Tá. A gente mensalmente junta todo mundo e fala, essas pessoas estão andando bem em A, B e C, e essas estão andando mal em X, Y, Z. E essa ata ainda vai para a empresa inteira. Então, de novo, dizer quem está indo bem e quem está indo mal faz parte. Isso deu certo e isso deu errado. E simplificar isso para colocar tags verdes, amarelos e vermelhos em todos os projetos de todo mundo, todos os meses. Isso é dolorido. Então, você fala assim, lá que os pessoas não desapegam, claro que não desapegam, claro que sofrem de dizer isso eu fiz errado e meu projeto não está dando certo. Mas quem tenta criar uma cultura onde discriminar o que deu certo e o que deu errado, e a gente está aportando, e como a gente vai corrigir o que deu errado, é o normal. Então, como manter a cultura de uma empresa com senso de dono, que toma decisão rápida, que bate no peito e faz, que é ética, quando entram 1.500 pessoas em um ano? É muito difícil, acho que a gente está aprendendo. A gente sempre faz isso bem com 100 pessoas novas por ano. E com 1.500, é a primeira vez, né? Sim. Então, provavelmente erramos um monte. E nesse ano que vem a gente faz isso melhor. Essa então foi a conversa com o Fabrício Bloise. Esperamos que vocês tenham gostado. Agora a gente vai falar um pouquinho dos conselhos e das atitudes empreendedoras do Fabrício. Ari, quer começar? Sim! Eu gostei que ele fala para investir em várias ideias ao mesmo tempo e ver qual que vai dar certo. E isso implica em aceitar o erro. Então, diferente de alguns conselhos de que a gente foque e não perca o foco da principal ideia, o Fabrício fala, vamos atirar para todo lado, dentro, claro, de um espectro comum, e vamos ver o que dá certo. Você vai alimentando e vendo como as coisas reagem. Gosto muito dessa ideia de plantar várias sementinhas, regar e esperar para ver quais vão florir, né? Vão florescer, vão nascer, vão crescer, porque isso é aquela história, né? Uma porcentagem pequena depende da gente. Se a gente fizer o melhor que a gente pode para uma ideia dar certo, ainda assim depende de outras pessoas, do contexto, do momento, enfim. Então, é esperar para ver o que vai, quais os frutos que vão dar, né? Não. Então, é esperar para ver quais vão dar frutos. É, legal. E eu gostei muito…
a gente tem uma ideia, né, que os empreendedores têm uma coisa muito prática. E de fato, a maioria deles tem. Mas o Fabrício, ele tem uma relação com o estudo, com aprender na teoria também. E eu achei isso muito legal da história dele, né? Que ele teve uma formação multidisciplinar e ele foi estudar na Unicamp, né? Depois ele foi pra GV, daí ele foi pra Stanford e Harvard fazer alguns cursos depois que ele já tinha o Grupo Móvil. E tá sempre querendo se aprofundar e olhar, né? Fazer essa combinação entre prática e teoria. Então isso eu achei bem bacana, é uma lição da história do Fabrício. E Ju, traz pra gente o que você mais gostou. E aí você pode já dar as dicas de livros do Fabrício. Maravilha. Olha, uma das coisas que mais me deixou impressionada na conversa com ele foi a sensação que eu tive é que ele é uma pessoa muito estruturada, muito pé no chão. E ele contou que desde quando ele era adolescente, ele começou a criar uma lista de metas, assim, que ele queria ter no curto, no médio e no longo prazo. E assim, para um adolescente, parece um pouco estranho, porque é um período da vida que você tá tentando entender quem você é, o que você gosta, o que você quer fazer da vida. Mas o que eu gostei também é que essa lista não é estática, né? Então ele sempre vai atualizando, tem objetivos que uma hora saem porque não fazem mais sentido, outros entram, surgem novos. Então, ele queria aprender a pilotar um avião, a andar de helicóptero e aos poucos ele vai conquistando isso e sempre atualizando essa lista. E, bom, sobre os livros, ele trouxe uma lista bem diversa, bem divertida, eu gostei bastante. Começando pelo Sapiens, do Yuval Harari. Então, ele fala sobre o desenvolvimento dos seres humanos, né, da nossa espécie, Homo sapiens. E, bom, é um best-seller. Eu acredito que vale muito a leitura. Outro livro que ele comentou e que também é um best-seller é a biografia do Steve Jobs, que é do Walter Isaacson. Então, é uma história muito inspiradora para ele. Conta a história, né, desde a Apple, de como o Steve Jobs concebeu a ideia até os momentos finais de vida. Então, acredito que muitas pessoas podem se interessar, né, pensando que a Apple é uma grande empresa. E para encerrar essa lista, nós temos o livro Feitas para Vencer, do Jim Collins. O Fabrício contou que o Jim Collins fez uma recomendação muito importante nesse livro que ajuda a moldar a cultura da empresa. Então, com certeza, vale a leitura para quem tá querendo se inteirar mais sobre esse assunto. E chegamos ao fim desse episódio, que contou a história do Fabrício Bloise. Para quem quiser conhecer melhor, né, em mais profundidade ou com outro ângulo, o ângulo escrito, a história dele, comprem o livro Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso. E a gente volta. Tem mais episódio pela frente. Obrigada, Ari. Obrigada, Ju. Obrigada e até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Nos vemos em breve. Esse podcast é uma produção de Estúdio Teses em parceria com o Ateliê de Conteúdo. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru.